Bom dia, bom dia, bom dia para você. Bom dia para você, como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de sábado, que o Espírito Santo esteja te coordenando, que você possa sentir Deus falando com você nessa manhã, que o Espírito Santo toque o teu coração nessa manhã, mais um dia de café com palavra, começando aí mais uma trajetória desse ano 2025. Janeiro nós estivemos paradas, descansando um pouquinho, mas aqui estamos nós para a honra do Senhor, começando novamente os nossos vídeos curtos, os nossos vídeos direcionados por Deus, as palavras ministradas através do Espírito Santo para nossas vidas. E nós vamos começar um estudo do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, os atos, aquilo que os apóstolos fizeram, aquilo que aqueles que caminhavam com Jesus, que foram designados por ele, fizeram na trajetória, no princípio da igreja primitiva, ali nos 30 anos a seguir, né, da ressurreição de Jesus. Então nós vamos ver aí alguns dos atos que ficou marcado na história através da Bíblia, mas temos a certeza que nem tudo está escrito aqui. Temos a certeza que muitas coisas aconteceram, a quais não ficaram registradas. Mas o que ficou registrado traz para nós o poder, a certeza, a esperança de um Deus que cuida dos seus, de um Deus que cuida da sua igreja. Então vamos começar estudando o livro histórico de Atos, a história do Novo Testamento. Eu sempre me apego muito ao Velho Testamento, confesso que gosto muito das histórias do Velho Testamento, mas agora, nesse ano 2025, vamos nos ater mais no Novo Testamento, na atualidade, vamos nos ater na igreja, naquilo que é igreja hoje chamada necessariamente a nossa vida. Então vamos lá, o livro de Atos dos Apóstolos, lá no primeiro capítulo, vai dizer assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que desde o princípio Jesus começou a fazer, a ensinar, até o dia em que foi recebido nos céus, depois de ter dado mandamento pela unção do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e falando-lhes das coisas concernentes ao reino de Deus. E ceando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: da minha boca ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois deste. Então aqueles que tinham se reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? E respondeu-lhes: não vos compete saber o tempo ou as estações que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minha testemunha em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito essas coisas, ele foi arrebatado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo-o dos seus olhos. Amém? Vamos fazer até essa parte hoje. Então nós vemos aqui que o autor do livro de Atos não se sabem certamente quem foi, mas segundo estudiosos, segundo os teólogos, poderia ter sido Lucas, Dr. Lucas, por o livro falar no seu geral, na sua geral escritura, muito parecido com o Evangelho de Lucas, e também por alguns momentos ele se declarar nós, ao invés de se declarar na primeira pessoa. Então acredita-se que ele participou e que ele estava presente em alguns momentos da escritura do livro de Atos. Então alguns estudiosos acreditam, quase a maior parte deles, que foi Lucas o escritor, mas isso não nos compete, também não muda
a nossa visão sobre o Evangelho de Atos. O que nós queremos entender é o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã. E dessa feita ele vai começar relatando que, dado o momento da ressurreição, Jesus aparece e fica 40 dias com seus discípulos, 40 dias com os apóstolos, 40 dias dando ordenanças, ensinando, dizendo o que era para fazer, dizendo como as coisas iam acontecer, e também entregando os mandamentos aos apóstolos, entregando aquilo que ele queria que fosse feito após o momento que ele estivesse novamente voltado ao céu, e aqueles que ele escolhera, ou seja, Jesus escolheu os seus ministros, Jesus escolheu os seus apóstolos para pregoarem, para começarem a boa obra. Então nós acreditamos piamente que Jesus continua escolhendo aqueles a quem ele determina certas coisas para fazerem. Jesus continua escolhendo aqueles que vão ministrar na sua igreja. Jesus continua escolhendo os que são chamados a pastorear as suas igrejas, as suas ovelhas. Então Jesus escolhe nessa manhã. Jesus escolhe nessa manhã. Jesus está escolhendo verdadeiros adoradores. Jesus está esperando verdadeiros adoradores. O que tem me tocado muito essas semanas, o meu coração, é quando nós vemos que há pessoas dentro do meio da igreja, dentro do meio cristão, dentro de uma vida espiritual, a qual eles discernem uma vida secular e uma vida cristã. Não há vida secular e vida cristã. Se você continua trabalhando em algo que desonera o nome do Senhor, que desagrada o nome do Senhor, e você está trabalhando no altar de Jesus, no altar da sua igreja, você está desabonando a boa conduta da igreja, porque você está prostituindo o altar de Deus. Não existe vida secular e vida cristã, existe vida com Cristo, ponto. A vida cristã é uma cultura cristã. Você determina, você escolhe, você é escolhido a ser cristão. Você é escolhido a professar a fé em Jesus. Você é escolhido a fazer a vontade de Deus. Então não há meios de você estar trabalhando em algo que desonera a vida com Deus. Não há meios de você estar sobrevivendo de meios fraudulosos e ao mesmo tempo estar em cima de um altar, louvando, pregando. Então uma vida com Deus é uma vida com Deus, do princípio ao fim, no seu trabalho, na sua escola, na sua vida em casa, na sua vida na igreja. Isso é um ponto que eu gostaria de falar nessa manhã, porque me veio ao coração quando diz que os apóstolos foram escolhidos. Os apóstolos foram escolhidos para ficar sendo apóstolos. Os apóstolos não foram escolhidos para voltar a pescar peixes. Lembra que Pedro ele estava pescando peixes e de repente, quando ele desanima da fé e de repente ele está sem camisa no mar. E quando ele vê Jesus, ele se envergonha por estar sem camisa, por estar sem roupas. E ele se veste. Porque quem é de Jesus não pode carregar mais o passado atrás de você. Quem é de Jesus, quem vive uma vida com Cristo, quem vai ser escolhido, quem é escolhido para fazer a vontade de Jesus, não pode continuar na mesma caminhada. Não pode continuar praticando os mesmos atos lá atrás. Então é tempo de voltarmos e analisarmos a nossa vida cristã, a nossa cultura cristã. Somos um povo escolhido, um povo de cultura cristã. Não somos um povo que simplesmente temos uma vida no mundo e uma vida na igreja. Temos uma vida cristã, uma vida com Deus.
Então, nesta manhã, eu gostaria de começar falando sobre isso. E depois nós vamos ver que Jesus ordena para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto viesse a promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo, que os revestiria, que os batizaria com o Espírito Santo, que o poder viesse sobre a vida deles, que o poder estivesse sobre a vida deles. Então eles obedecem esta palavra e ficam em Jerusalém até que do alto eles vão ser revestidos de poder. Então, de repente, estão reunidos conversando e um deles pergunta: Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Que aquilo ali era tudo voltado para saber a restauração do reino. Todos os judeus queriam saber a restauração do reino. Todos os judeus acreditavam que Jesus era o restaurador do reino físico. Mas aí Jesus responde: não vos compete saber os tempos e as estações. E por que nós estamos sempre querendo saber dos tempos e das estações? Por que nós vemos de mais e mais pessoas pregando nas internets, pregando nas redes sociais sobre os tempos e as estações? O que o Senhor nos ensina nesta manhã é: não vos compete saber dos tempos e das estações, mas com a virtude do Espírito vocês serão as minhas testemunhas aonde vocês estiverem. Não importa o tempo e a estação, não importa o tempo e a estação que você está vivendo, importa saber que você está revestido pelo Espírito Santo de Deus. E se você está revestido pelo Espírito Santo, você tem que ser testemunha de Jesus aonde você estiver. Diz aqui que vocês seriam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, da Samaria e até os confins da terra. Ou seja, esta palavra é para nós nessa manhã. Esta palavra é enviada para nós, para que nós sejamos testemunhas de Jesus em todos os lugares aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Por isso a palavra diz no princípio que não há como nós termos uma vida secular e uma vida com Deus. Nós somos testemunhas de Jesus. Nós carregamos a palavra, nós carregamos a mensagem aonde você estiver. Então não é lícito que nós estejamos no meio de bares, no meio de lugares e carregando a palavra do outro dia em cima do altar. Não é lícito que nós estejamos em casas de prostituições e depois nós estejamos carregando a palavra no altar. Não é lícito que se nós estivermos no meio de enganadores, enganando pessoas, praticando o engano a nível financeiro, a nível de palavra, e depois nós estaremos em cima de um altar pregando a palavra do Senhor. Não é lícito nós roubarmos o órfão e a viúva e depois nós estivermos em cima do altar pregando a palavra do Senhor. Porque nós somos testemunhas do Senhor. Então muitos procuram entender as estações, procuram entender o tempo, procuram entender em que tempo vai acontecer tal e tal coisa, procuram entender as estações e os tempos, sendo que Jesus está nos dizendo para nós sermos suas testemunhas. Então há muitas pessoas fazendo com que nós nos amedrontamos, com que nós nos atemos a entender os tempos e as estações para não fazermos e não sermos chamados a atenção daquilo a qual nós estamos praticando no momento. Que talvez seja não ser as testemunhas fiéis de Jesus aonde nós estivermos. Então é importante nós entendermos que Jesus nos chamou, igreja. Jesus chamou a mim e a você para sermos testemunhas dele. Para não entendermos tempos e estações, mas para sermos testemunhas. Eu não estou aqui dizendo que nós não precisamos estudar e estarmos alicerçados. Eu estou dizendo que nós não temos que tirar o foco daquilo que não nos compete e sim colocar o foco na palavra, naquilo que Deus tem para nós, em sermos testemunhas fiéis do Espírito Santo e através do Espírito Santo de Jesus na terra, aonde nós estivermos, colocando a planta dos nossos pés em qualquer lugar. Nós devemos ser testemunha, devemos estar praticando o mandamento do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, não discernindo, mudando as situações. E assim eu deixo a minha palavra nessa manhã,
a palavra do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, Café com Palavra.